Oi, meu nome é Renata e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre os padrões de comportamentos repetitivos da nossa vida. Eu acredito que a cada fase da nossa vida a gente vai descobrindo um pouquinho da nossa personalidade. E hoje, nessa fase da minha vida, eu tô descobrindo a minha real personalidade, sabe? Depois, hoje mais madura, uma pessoa muito mais madura e nesse processo de autoconhecimento, eu consigo me enxergar melhor, eu consigo me ver melhor. E essa semana eu fiquei muito pensativa sobre essa questão de padrão de comportamento repetitivo. Inclusive eu falei no vídeo anterior, só que eu falei bem rapidamente sobre essa questão da gente acabar com um padrão, um comportamento repetitivo, sabe, mas negativo. E como que a gente faz para ter coragem para acabar com esse padrão repetitivo que causa pra gente incômodo. Eu tenho certeza, se você tiver num processo assim, pelo menos um pouquinho de autoconhecimento, aquele padrão repetitivo, negativo que você sempre está fazendo, que está sempre acontecendo na sua vida, te traz um incômodo. Eu tô aprendendo a observar muito a minha própria vida e comparar a Renata de hoje com a Renata de alguns anos atrás. Vamos colocar aqui 10 anos atrás. Eu vejo alguns comportamentos meus que não são os mesmos comportamentos de quando eu era mais jovem, de 10 anos atrás, por exemplo. E eu tenho olhado para isso de uma forma muito positiva, né? Algumas situações que acontecem na minha vida, eu tenho agido diferente e eu tô muito feliz por estar nesse processo, sabe? Quando você descobre que você precisa mudar um comportamento em você para que a sua vida flua melhor, é autoconhecimento. Então, isso significa que você está aprendendo a olhar para si, você está aprendendo a olhar para a pessoa que você quer se tornar. Tem muitas pessoas bem cabeça dura que falam: eu sou assim, eu nasci assim, sabe, Gabriela? Então, eu não gosto muito dessa teoria de que eu nasci assim e vou morrer assim. Eu acredito que a gente tem o poder de mudar a nossa própria vida e mudar os nossos comportamentos para o nosso bem maior, para o nosso benefício, para o nosso relacionamento com a nossa família, o relacionamento com as pessoas e para o nosso próprio relacionamento, né? O relacionamento com quem eu sou. E quando se fala de padrão de comportamento repetitivo, existem assim, uma infinidade de situações que a gente pode enxergar, que a gente pode ver tanto na gente mesmo como no outro, né? Eu tinha um padrão de comportamento repetitivo que eu sempre queria mudar as pessoas, sabe? Se eu aprendesse algo e aquela coisa fosse fácil pra mim, eu queria que as pessoas que estivessem comigo também aprendessem, e às vezes eu meio que forçava um pouco e eu quebrei esse padrão. Mas algo que, assim, eu tirei de mim e que hoje me traz resultados muito positivos, melhores relacionamentos, foi quando eu aprendi a aceitar o outro como ele é, né? Sem criticar, sem julgar, sem forçar. Alguns anos atrás, quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, eu queria muito que a minha irmã viesse morar aqui comigo. Assim, o desejo do meu coração era gigantesco, porque eu vi que o estilo de vida aqui nos Estados Unidos é muito melhor do que o estilo de vida no Brasil, né? Então, assim, eu queria muito que ela viesse morar aqui e minha irmã nunca esteve aberta para morar aqui nos Estados Unidos, né? Assim que eu mudei para cá, ela começou um relacionamento e nesses 5 anos que eu tô aqui, ela continua com esse relacionamento e então esse relacionamento faz com que ela não queira vir pra cá porque o parceiro dela não tem intenção de morar aqui, né? E por muito tempo eu fiquei muito chateada com a minha irmã e eu disse pra ela que ela não tinha visão e tal. Imagina, né? Eu fiquei realmente chateada porque na minha cabeça o melhor pra ela era vir pra cá. E o nosso relacionamento foi bem ruim quando eu mudei pra cá, porque eu meio que forçava ela, né? Então, quando a gente se falava, eu tocava muito nesse assunto, sabe? Aqui é maravilhoso, você tem que morar aqui, você tem que ficar comigo. Mas não era o desejo do coração dela, não é o desejo do coração dela, sabe? Então, depois de um tempo, eu comecei a entender que eu não podia mais forçar. E eu fiquei muito feliz por isso, porque a minha relação com ela melhorou muito. A gente sempre teve uma relação muito boa. A minha irmã é quase 10 anos mais nova que eu. Antes eu cuidava dela como se eu fosse a mãe dela, então hoje a gente tem mais uma relação de irmã, né? E ela tem a própria vida dela hoje e para ela tá bem estar no Brasil, tá bem porque ela tem a vida dela, ela tem a casinha dela, o relacionamento dela e eu preciso aceitar a escolha dela,
né? E esse padrão de comportamento que eu tinha não era só com ela, sabe? Então eu decidi quebrar esse padrão e respeitar a escolha das pessoas sem criticar. Né? Eu acho que isso ajuda muito no nosso relacionamento com as pessoas, sabe? E eu tenho observado isso, que quanto mais eu respeito o espaço do outro, mais os meus relacionamentos melhoram. E isso é aprendizado, sabe? É lição de vida. Quando você está disposto a olhar para você, a olhar para certos comportamentos em você que faz ter resultados negativos, que faz você ter relações conturbadas, por exemplo. Eu tenho mudado muito em mim, eu tenho visto que quando eu decido mudar em mim, todo o resto funciona, sabe? Tudo ao meu redor funciona melhor. Porque a gente tem mania sempre de julgar o outro, a gente tem mania de forçar o outro, de querer que as coisas, as situações sejam da forma que a gente quer, né? E a gente precisa ter a humildade de olhar para dentro que não é como a gente quer, que às vezes o nosso pensamento não vai ser o mesmo pensamento do outro. Quando eu falei pra minha irmã que a vida aqui é melhor, eu tô feliz aqui, eu amaria que você estivesse aqui, ela fala que não, que esse não é o sonho dela. O que eu preciso fazer é aceitar, continuar amando ela da forma como ela merece, com as escolhas que ela fez. Eu tinha um padrão repetitivo, um comportamento repetitivo, que eu repetia muito a palavra medo. Para várias situações da minha vida eu falava, não, isso me dá medo, não, eu tenho medo, mas eu tenho medo que isso aconteça. Eu sei que eu não sou uma pessoa medrosa, sabe? Eu sou até corajosa demais. Eu me considero super corajosa, então virou um padrão por alguma razão, talvez por um medo de algo, fez com que eu repetisse ali aquela palavra medo sempre. E eu tomei a decisão de que, por mais que aquela situação me cause medo, eu não ia falar que eu estou com medo, né? Porque isso faz com que o meu subconsciente ele entenda, e aí o meu corpo vai reagir com a sensação do medo, é o que eu acredito. Então, são comportamentos às vezes simples e que se a gente não tiver coragem suficiente para mudar, a gente nunca vai saber como vai ser a vida depois de quebrar esse comportamento. Mas existem aí, gente, uma infinidade de exemplos na nossa própria vida que a gente pode decidir olhar para dentro e ver o que pode ser mudado na gente que vai melhorar os nossos relacionamentos de forma geral. A gente precisa entender que nós somos resultados daquilo que repetimos. Os nossos comportamentos definem a pessoa que somos e define também os nossos relacionamentos. Eu conheço várias situações na minha vida, na vida de pessoas mais próximas que eu vejo e eu penso, poxa, se comportou da mesma forma, se comportou como sempre. Às vezes eu olho para mim e falo, nossa, me comportei de novo dessa maneira e me traz um pouco de incômodo, sabe? E o que o outro faz repetidamente me traz também incômodo. E o que eu queria falar hoje aqui nesse vídeo era essa questão de você olhar quais são os seus comportamentos repetitivos que te incomodam, que, sabe, no final de tudo, depois que tudo passa, você olha e você pensa, eu não queria ter me comportado assim, mas eu tenho me comportado repetidamente dessa forma, mas no final de tudo eu me sinto mal por ter me comportado dessa maneira. Alguns exemplos de comportamentos repetitivos que de repente pode se encaixar no seu próprio comportamento repetitivo é o ato de reclamar, por exemplo. Eu conheço pessoas que têm mania de reclamar. Se você pergunta, como tá o seu dia? A pessoa vai dizer que tá quente, que tá ruim, trabalhei muito. Eu conheço uma pessoa maravilhosa que tem um padrão de comportamento repetitivo de reclamação que apaga um pouco, sabe, essa pessoa maravilhosa que ela é, porque em cada frase ela põe algo ali negativo sobre reclamar da vida e que as coisas estão difíceis, fala muito de política. Eu sei, gente, a nossa realidade hoje em dia no mundo inteiro não é a melhor e isso a gente não pode, sabe, tapar o sol com a peneira, mas a ideia da reclamação traz pra gente uma energia muito negativa, sabe? Porque mesmo com as situações difíceis da vida, a gente pode tirar o melhor. Eu gosto sempre de ver o lado bom de tudo. Nessa jornada da minha vida, uma das lições que eu tenho aprendido é ver o lado bom de tudo, sabe? Outro comportamento repetitivo é o julgamento, sabe? Quando a gente julga demais as pessoas e às vezes a gente nem percebe, mas a gente tá julgando.
mudando. E esse comportamento traz muita negatividade para nossa alma. Um outro padrão que acontecia muito comigo era o padrão repetitivo da insegurança. Eu tenho muitos motivos para mim ser uma pessoa insegura, mas eu venho trabalhando isso em mim ao longo dos anos para que eu consiga eliminar a insegurança da minha vida. E tem funcionado em muitos aspectos da minha vida e eu tô muito contente com isso. Quando eu comparo a minha vida de hoje, da Renata de hoje e da Renata de 10 anos atrás, são pessoas completamente diferentes, sabe? E é por essa razão que eu tô aqui, é por essa razão que eu tô tendo essa conversa para também encorajar as pessoas a mudarem, sabe? Encorajar as pessoas a olhar para si, porque nós podemos mudar quem nós somos, sabe? Não existe um padrão. Eu sei que tem pessoas que falam que, mas eu herdei isso da minha mãe, eu herdei isso da minha tia, eu herdei isso do meu pai, eu vou morrer assim. Gente, não existe. Você tem o controle da sua própria vida. Nós temos o controle da nossa própria vida. A gente pode mudar comportamentos, a gente pode mudar padrões. É questão de decidir. A decisão é nossa. Quando eu decido que eu vou me comportar de uma maneira que vai beneficiar a mim e ao outro, é autoconhecimento, sabe? Eu tô forçando a mim a ter uma vida mais leve. E é necessário viver assim para que a gente possa ter sucesso na nossa vida, né? As pessoas mais cabeças duras, as pessoas que não conseguem mudar, que dizem que vão morrer assim, elas não conseguem progredir na vida, tá? E isso é real. No final das contas, a nossa vida está nas nossas mãos. É a gente que manda. Nós mesmos podemos comandar as nossas ações e por essa razão a gente precisa decidir acabar com os padrões de comportamentos repetitivos que impedem a gente de ter um bom relacionamento com a gente mesmo e com as pessoas. Então, se existe em você algum comportamento, algum padrão de comportamento repetitivo que você consegue ver, que você tem a humildade que ele precisa ser mudado, que tal você ter a coragem de tentar mudar, sabe? Gente, é pouquinho em pouquinho, sabe? De pouquinho em pouquinho. É quando você decide tomar o primeiro passo e dizer eu não quero mais me comportar dessa forma. Porque quando eu me comporto dessa forma, no final do dia, eu não me sinto bem comigo mesma. Eu não tenho orgulho da pessoa de quem eu sou, né? Então, pensa um pouquinho quais comportamentos repetitivos que você quer eliminar da sua vida. Um dos comportamentos que eu eliminei recentemente foi não pegar o celular ao acordar. Parece algo bobo, mas para mim, pegar o celular quando acordo me traz muita distração. E acaba que eu perco muito tempo na cama. Então, o meu celular, eu não durmo mais com o celular perto de mim, ele fica carregando bem longe de mim. Quando eu acordo, eu tenho a minha rotina, eu levanto, eu faço a minha oração e só depois que eu tô pronta pro dia, eu olho o meu celular, né? Então, dormir com o celular na cama e acordar e pegar o celular e ver tudo que tem, abrir. Eu não faço mais isso, então é um padrão repetitivo que estava me incomodando bastante, porque eu via que eu perdia quase 1 hora e às vezes até mais, viu, gente? Até mais de 1 hora eu perdia ali na cama, se eu não tivesse um compromisso de manhã. Então, esse é um padrão repetitivo simples, que talvez é algo que muitas pessoas repetem também, que eu estou eliminando. E às vezes a gente cai, sabe? E tá tudo bem. O importante é ser constante e tentar aí eliminar tudo, sabe, gente? Tudo que faz com que a gente não tenha progresso na vida. Então, se tem algo na sua personalidade que te incomoda, que você se abra um pouco mais para curar em você, sabe? Que você não leve esses padrões para os seus filhos, por exemplo, porque hoje em dia, os nossos filhos acabam herdando um pouco da gente padrões repetitivos de comportamento. Que esses padrões repetitivos de comportamento sejam positivos. Então, meu convite para hoje, eu espero que você possa olhar para dentro, assim como eu tenho olhado para dentro, olhado para mim, para os meus comportamentos, e eu estou eliminando cada coisa que me impede de progredir como pessoa, como ser humano, como amiga, como mãe, como esposa, porque eu quero ser realmente aquela pessoa que eu gostaria de ter do meu lado. A minha jornada de autoconhecimento tem sido linda e o meu desejo de hoje é que você também olhe para dentro. Então esse vídeo de hoje foi para lembrar a você que você pode controlar a sua própria vida e que seja corrigido o que precisa ser corrigido na nossa vida para que tudo flua melhor. Muito obrigada por estar aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!